desta história, desta novela. Uma novela que me parece que... eu acho que esta novela é uma novela que tem um fim misterioso. Ou teve um fim misterioso. Beleza, pessoal? Bem-vindo. Boa tarde, Fred, a ti e aos demais telespectadores. Boa tarde. Exato. Tudo bem consigo? Tá, de saúde está tudo bem. Provavelmente de outras coisas possa não estar bem, mas de saúde estou bem. Meu irmão, afina tudo aí. Afina tudo. Obrigado. O que é que realmente está a acontecer aqui? Se já te cansa essa pergunta, Fred, imagina. Não, eu já estou a ficar farto disso, sabes porquê? Porque as pessoas precisam de um esclarecimento definitivo. As pessoas precisam saber o que é que realmente está a acontecer. Ontem o Beleza Pessoa acusar o Joe William de sequestro, assassinato. Hoje o Beleza em Pessoa está na posição, portanto, você era vítima ontem, hoje você já não é vítima. Você está na posição do malandro, do indisciplinado desta história. Vamos ser claros, eu quero te pedir que seja, vamos ser claros para os nossos telespectadores. Os nossos telespectadores também já estão confusos. Os nossos telespectadores já estão fartos dessa história. Eu, em particular, estou farto dessa história. Nós queremos saber o que é que realmente está a acontecer aqui. Ok? Estamos a ver o movimento tribunal, Joey, tribunal, com fatos de segurança. Isso bullshit. Nós já estamos cansados disso. Tanto que se percebeste, ninguém mais foi segunda-feira atrás desse assunto para fazer mais. Porque isso é cansativo. Nós queremos saber a realidade. Quem é o mentiroso desta história? Quem está a ocultar? Quem está a mentir nessa história? Joe William ou Beleza Pessoa? Ok. Quem é o mafioso dessa história? Ok, deixa-me dizer que o grande problema que está a acontecer aqui é por causa da decisão que veio do tribunal, entende? Porque era suposto que tivesse acontecido um julgamento e, para o meu entender, não aconteceu o julgamento. Quer dizer, e eu acho que também partilhas da mesma opinião. Se avaliares aquilo que tu sabes como julgamento, tu sabes que não houve julgamento. Quem é a vítima dessa história, Beleza Pessoa? A vítima, desde quando isto começou, eu ainda sou a vítima. Só que eu soube através da televisão que eu poderia sair de vítima para culpado, entende? Então eu fiquei alarmado. Como é que eu poderia sair de vítima para culpado? Porque primeiro, nem sequer o tribunal decidiu ainda que ok, já está julgado, aqui está a inocência dele e tudo mais. Que é aquele documento que se dá, como é que se chama aquilo? Acho que é soltura, uma coisa assim. Aquele despacho último que o tribunal dá, entende? Mas isto tudo está a acontecer por quê? Porque o tribunal não considerou elementos que poderia ter considerado ou deveria ter considerado. Primeiro, com relação à minha notificação. Ok. A minha notificação foi tardia. Eu não fui dado aquele prazo razoável para poder me constituir em assistente. Okay. Eu já deixei claro noutras comunicações que essa coisa chamada assistente é aquele advogado que deve levar da assistência. Exato. Então, eles não me deram tempo para que eu pudesse me constituir, porque eu ainda estava dentro de um certo prazo. E eles simplesmente me notificaram com certas horas, entende? Portanto, então, foste notificado de um timing em horas. Eu tinha que eu tinha que estar eu tinha que estar no tribunal no dia seguinte às 10. Eu fui notificado que horas às 8. Às 8. Às 8. De domingo. Às 8 da segunda-feira, que terça-feira tinha julgamento às 10 que veio. Portanto, tu foi notificado que horas? Segunda-feira às 8. Que terça-feira devia estar no tribunal. Exatamente. Portanto, tu acaba então isso. Portanto, tu não tiveste tempo para te preparar? Não tive. Eu liguei para os meus advogados, só que ocupações são ocupações. Eles não poderiam deixar de fazer fazer seus planos, ficando à espera de uma coisa que não sabiam quando é que ia acontecer. Mas é norma, então eles já estavam... É norma, são 5 dias. São 5 dias. Eu devia ter sido notificado na semana passada. Tu não tiveste esse aviso prévio de 5 dias? Não tive. Tu não tiveste o aviso prévio de 5 dias? Não. Não tive. Então, a outra pessoa teve esse aviso prévio? Com certeza. Veja, nota uma coisa, Fred. Ele saiu semana... Saiu quando? Foi quinta-feira. Ok. Quarta ou quinta-feira. Até terça-feira já estava-se a fazer o julgamento. Vamos lá, se contarmos de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda.
Ele ficou 5 dias em casa dele, entende? Ok. E depois, no 6º dia, foi julgado. Pelo que ele, sim, soube que haveria de acontecer o julgamento. Eu não liguei para a mídia. Quem ligou para a mídia, não sei. Entende? Exato. Portanto, tu estás a querer dizer que o teu julgamento foi manipulado. Eu não usaria essa expressão. Qual seria mas então a expressão certa? o julgamento foi injusto para mim. Foi injusto ou foi manipulado? Não diria isso, entende? Então o que é que dirias? Eu diria isso que eu digo agora, que o tribunal foi muito injusto comigo. Foi injusto consigo Exato. porque não lhe havia de forma prévia. O que é que aconteceu? Por aí? Não me notificou a Não tempo de eu me constituir, porque tem aquele prazo razoável. E ainda assim, dentro mesmo do próprio tribunal, eu disse que a notificação me chegou com tempo expirado aqui. E o que é que disse a juíza quando tu disseste? Simplesmente ali se disse que eu fui notificado a tempo. O que é que aconteceu dentro daquele tribunal naquele dia em que nós não tivemos acesso? Os mídias não tiveram acesso ao interior do tribunal, ao interior onde que vocês estavam sendo investigados. Diga-nos então, o que é que aconteceu dentro no interior daquela secção? Exato. E eu estava com a minha mãe, conforme viste, chamaram-me, eu tinha que ir já lá para dentro. Quando eu cheguei, sentei. E depois a juíza perguntou para o pessoal da defesa se tinha alguma situação prévia, entende? Foi quando eles foram arrolar todas as minhas fraquezas. A defesa do Joe William. Exatamente. Ok? A juíza pergunta à defesa do Joe William se eles tinham... Sim, se eles tinham alguma situação prévia por colocar antes que o julgamento começasse. Ok. Exato. E depois o que vai acontecer é que eles foram arrolando todas as minhas fraquezas. E há um outro facto curioso com relação... Todas as suas fraquezas te referes ao que exatamente? A minha maior fraqueza Qual aqui foi? de não me ter constituído em assistente. Então eles disseram que eu não me constituí em assistente a tempo, pelo que não se poderia resolver. Estamos a falar de advogado. nesse momento. Exatamente, isso. Portanto, E o eles que eu não- alegaram que tu não estavas com o teu advogado Exato. e de seguida... De seguida, não tínhamos como resolver aquele assunto, porque eu não estava com o advogado. E automaticamente aquele caso passava assim, ele já não tinha mais que responder por aquilo. E outra coisa, sobre sequestro, entendes? Eles disseram que ele tem que se beneficiar da nova lei que o presidente aprovou, de que as pessoas não deviam ser condenadas neste momento do Covid e tudo mais. Só que é uma coisa que... Espera. Eles alegaram que as pessoas neste momento do coronavírus não podem ser devem ser condenadas. amnistiadas. Todas elas? Desde ladrões, tudo? Penas que vão de acho que de 3 a 6 meses, uma coisa assim. Ok. Eles devem todos ser perdoados. Há uma coisa muito interessante aí, ou curiosa. Olha, a mesma lei, pelo artigo que eu tive acesso, a mesma lei diz o seguinte: as pessoas que tiverem sequestrado, violado sexualmente menores, essas não devem se beneficiar desta nova Sim, lei. há casos que não tem Exato, funcional, não tem Exatamente, amnistia. não tem amnistia. Eu já fui preso, hein? E outra coisa, como é que eles ousam impedir ao tribunal para que considere essa prerrogativa dada pelo governo se ele não cometeu sequestro? Entende? Por que eles recorrem a isso que é? Ok, vamos lá. Nós queremos nos beneficiar da lei da amnistia, sendo que eles mesmos dizem que ele não cometeu aquela infração. Porque depois disse-se que lá não se encontraram elementos que indicassem isso. Que ele tentou te sequestrar. Exatamente. E outra coisa, dizem que as provas que foram apresentadas ao tribunal não foram avaliadas pela perícia. Eu acho que essa parte não é minha parte. Eu acho que é a parte dos superiores fazerem esse trabalho pericial, de modo a que sejam avaliadas essas coisas, a tempo de poder-se fazer um juízo correto. Num dos teus vídeos tu dizes assim: a desvantagem de ser pobre neste país. Quando você é pobre neste país, nunca ganha caso. O que é que quiseres dizer com aquilo? Quando tu no teu vídeo dizes que ser pobre neste país, você nunca tem vantagem. Ok, é assim, O que é que tu queres dizer com a isso? pobreza financeira é uma das coisas que fazem com que nós não tenhamos acesso a muitas coisas. E foi teu caso? Desde informação e tudo mais. Sim, eu não tive acesso. Eu saí, Fred, eu estava numa situação de eu não poder respirar. Eu precisei de psicólogo, não fui. Eu precisei de exames médicos
assim, porque eu saí com sequelas daquela situação e eu não tive assistência. Simplesmente eu era chamado para prestar declarações, isto e tal. Eu não sabia o que é que poderia ter sido feito e tal. E eu evitava ao máximo falar ao telefone. Se fores ver, eu mais falo pelo WhatsApp e qualquer outra coisa. Chamada normal, eu evitava muito fazer isso. Voltei a fazer isso agora. Portanto, estás a querer dizer que o fato de tu não estar estável financeiramente, isso fez com que tu perdesses o caso? Para o meu preparo, isso contou. Vamos ser diretos. Vamos ser claros. Não tenha medo de nada, meu irmão. Se você está ciente que está a falar a verdade, então não tenha medo de falar a verdade. Ok? Se você está ciente que tudo que você está a dizer é ruim, é verdade, então não tenha medo de ser aberto aqui conosco, com os nossos telespectadores. Tu achas que o fato de tu, comparando com o Joe William, tu deixaste bem claro, tu tentaste transparecer que pelo facto de tu não estar estável a nível financeiro, não teres dinheiro, tu acabaste perdendo este caso. Tu achas que este caso foi corrompido? Não divido dessa opinião com os outros que podem achar que poderá ter sido corrompido este tribunal ou este caso, qualquer outra coisa. Mas que existem coisas estranhas que aconteceram por detrás disto tudo. Existem. Como o quê? Como a própria preparação deste processo. O processo devia ter seguido certos caminhos e não seguiu. Eu devia ter sido levado provavelmente a um psicólogo, devia provavelmente ter sido levado a um indivíduo que são legistas e tal. Eu não fui levado para esse lugar. Eu devia ter sido aconselhado a fazer certas coisas que só eles da lei é que sabem, mas não me aconselharam a fazer isso. Deixaram-me no não saber, entende? Deixaram-me no não saber. E para simplesmente acabar. Tu achas que antes mesmo de tu chegares no tribunal já havia um resultado? Já havia um final dessa história. Portanto, tu achas que antes mesmo de fazeres, por exemplo, estar-se cara a cara com o Joe William, já havia um final dessa história? Já havia um desfecho dessa história? Para a parte da defesa, eu digo sim. Digo sim porque enquanto o julgamento decorria, quem me diz isso é o repórter teu. Que me diz isso, que enquanto vocês estavam lá dentro, o advogado de defesa saiu aqui e já dizia que agora está tudo tranquilo, acaba de cair por terra o crime de sei lá isto, agora só falta isto. Eu disse isso. Tudo bem. E isso tu tens provavelmente num desses vamos lá, dispositivos. Numa dessas reportagens, ok. Beleza, pessoal. As pessoas já estão a ficar confusas com essa vossa história toda. Atenção. Sabes qual é o meu... Beleza em pessoa. Houve sequestro ou não houve sequestro nessa história toda? O que é que está acontecendo? O que é que está por detrás deste cenário? As pessoas estão confusas com o que realmente está acontecendo. Do nada, Joe William é inocente. E você que é a suposta vítima não fala coisas concretas. O que seria não está a ser aberto. Seria... Você não está a abrir o jogo. Não, Fred, é o seguinte. O que é que aconteceu? O que está acontecendo? Fala tudo para nós, mano. Espero lhe dizer. O que eu estou aqui a dizer é que o julgamento não foi justo. Foi justo. Não foi justo. Tu sente injustiçado. Exatamente, por causa desses pontos que eu aqui arrolei contigo. O julgamento... O que eu quero é que o julgamento seja feito. Portanto, o que seria justo para ti? O que seria justo seria, ok, vamos lá, eles entendem, tinham acesso ao processo, conseguiam ver o ofendido aqui. Eu não sei se é trabalho... O teu processo dizia o quê? Não, eu não tenho processo lá. Eles têm o processo, acesso ao processo no qual eu tenho... E olha que eu passei de vítima para... declarante ali. Se você agora é outra fuga, mano. Você é outra fuga, você é o gajo que tentou manipular tudo para tentar extorquir o dinheiro de Joe William. É o que se fala aí nas redes sociais. Eis a razão de eu dizer que não me sinto, julgado, entende? Eu não fui perguntado nada, Fred. Portanto, quando tu entraste no tribunal, não me perguntaram nada. O que aconteceu? Eu cheguei ali, perguntaram se tinham essas situações prévias. Quando se foi explicando sobre as situações prévias, depois foi se escrevendo, não sei qual é o documento que estavam a escrever. Depois disso, simplesmente me explicaram. Quando estavam a explicar o que eles haviam decidido, foi quando eu disse, ok, espera aí. Eu fui notificado acima da hora aqui, eu fui notificado ontem, mas vocês estão a dizer que eu fui notificado a tempo. Não fui notificado a tempo, não tive notificação a tempo. Entende? Então, é exatamente isso que acontece. Portanto, tu, chegado lá,
Porque, na verdade, aquilo não era um julgamento, não. Aquilo era um julgamento, Não, era mas uma... na Era, minha nota vinha escrito julgamento. Espera, aquilo que aconteceu, que era um julgamento ou era uma instrução? Não, mas- Vocês foram lá para ser... Na minha Para ser nota, ouvido. a nota que eu tive, a notificação, vinha escrito julgamento. Agora, para mim, ia ao julgamento. Portanto, espera, deixa-me perceber. Aquilo era um julgamento ou vocês foram lá para a juíza poder ouvir ambas partes, regularizar as coisas e para posterior termos um julgamento? Bem, é assim, eu nunca antes estive neste tipo de situação. O que vem escrito ali é o que eu digo. Ali escreveram julgamento. Não houve outra coisa. Portanto, tu estás a querer dizer, chegado lá, não te deram espaço para te ouvir. Não me perguntaram nada. Não te perguntaram nada. Sim. Só disseram que, senhor, este caso aqui de sequestro, assassinato, morreu. Sim. Ah, espera, isso é estranho. Espera. É isso que houve. Ah, Por isso portanto, que eu não te ouviram? Não fui ouvido eu. Se Você só foi lá para presenciar Exatamente. que o Joey é inocente. Eu até cheguei a dizer, numa dessas minhas conversas, fazendo um pouco de piada desta situação, que isto aqui, provavelmente eles pudessem arranjar maneiras de procurar o meu contacto. Ligavam para mim, senhor, lembras daquele caso aqui e tal? Sim. Aquele caso está assim, decidimos assim. Porque foi assim como aconteceu. Entende? Por isso que eu digo que isto aqui não foi julgado e que o que eu quero é que simplesmente se faça o julgamento de forma do jeito como a lei manda. Consegue compreender, Fred? É exatamente isso que essa é a minha luta. Você não falou nada. Nada. Só disseram, senhor, não falei Arsénio. nada não. Com relação ao caso, eu não falei nada. Simplesmente abri a boca. Eu abri a boca por atrevimento meu, querendo explicar que, aqui acho que está a haver um engano aqui. Vocês estão a julgar mal a pessoa errada aqui. Eu recebi a notificação do mesmo tribunal que hoje me diz que eu fui notificado a tempo ontem. Ok. E segundo a mesma lei que vocês estão a ler agora, eu não fui notificado a tempo. Olha aqui. Entende? Tá bem. Simplesmente foi assim. Portanto, chegado lá, o Joey falou? Não, ele não Quem disse. falou? Foram os advogados. Foram os advogados. Você é advogado com a mamãe? Sim. Portanto, os advogados falaram que o quê? Apresentaram que os advogados? Os advogados dele apresentaram as minhas fraquezas Ok. e afastaram a questão dos áudios gravados porque não tiveram avaliação pericial. Ok. E ainda pergunto, Fred, aonde é que estão os peritos? Ok. Por que não se levou para os peritos Ok. para ser avaliado isto? Ok. Será que eu deveria ter procurado algum perito para Portanto, avaliar? disseram que aquela voz não era do Joe William. É o que eles disseram. Espera, aquela voz, Com tudo isso, eles quiseram dizer isso. que aquela voz não era do Joe William. Exatamente. Aquela voz que nós ouvimos dizer que vai te bater, Sim, dizem que não se deve. aquela voz não era Deve do ser Joe William. desconsiderado. Deve desconsiderar. aquilo. Exato. Portanto, desconsideraram tudo. Sim, Você é de vítima para bandido. é o que a mídia diz agora. Olha, E é isso que me preocupa, porque e eu chego a perceber isso, que, olha, se ele voltar ao mesmo, no meu nível de percepção, se ele volta ao mesmo tribunal que lhe inocentou e me incriminar, eu vou, não tem meio termo, eu vou. e qual é o teu ponto de situação? Você hoje é o bandido da fita. E eu O Joe acabei William, sendo. neste caso, é a estrela. Exatamente. O Joe William hoje é a vítima. Sim. O Joe William hoje está todo mundo como dizer, nós já sabíamos, ele é inocente. Você agora é o malandro. Exato. Você é o bandido. Você é o oportunista da cena. É o que o julgamento fez com que eu parecesse. Entende? Portanto, eu repito mais uma vez. Não tenha medo, jovem. Você é inocente ou não é inocente? Eu sou inocente. Então, E vamos tudo assim. que eu quero, Fred, sabe o que é? O que é que tu que queres? simplesmente se considere, ok, vamos lá, engolir todas as coisas que nós... E que sentemos outra vez de forma organizada, que é, constitua-se, ok? Organiza-se as duas partes sentarmos para podermos ver quem fez o que, quando, com quem e como. Tá Você certo? tem que, de uma forma muito você simples. tem que comprovar todas essas Eu acusações. tenho todas as provas possíveis, todas as provas. Tu disseste para ao tribunal além daquelas tu provas disseste ao que tribunal que tens todas essas provas possíveis. não, como é que poderia ter dito, Fred, se eu nem sequer fui ouvido? Não me foi dado. Dizem que em tribunal tu não deves entrar a gritar o que tu quiseres gritar. Ok. São conselhos que eu fui ouvindo de amigos e tal. Então, eu evitei falar o desnecessário sob risco de eu talvez tomar um processo depois dali. Portanto, o tribunal não te deu espaço de ouvir a tua versão. Não fui ouvido. Não foste ouvido. Sim. Não fui ouvido. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir ordens e ordens são ordens.
E a ordem que eu tenho agora, quando temos 1.400 pessoas a ver o programa, é que eu devo terminar o programa. Ordens são ordens. Obrigado pela presença. Vamos terminar o programa. Não sei porquê, mas estão a dizer para eu terminar o programa agora. Obrigado pela presença, beleza, pessoa? Vamos continuar do outro lado. Não tem stress, vamos lá, considerações finais. Que eu não posso. É assim, família, como consideração final, eu quero agradecer a todo mundo que usa o seu cérebro de forma correta, que é entender que realmente aqui existe alguma coisa que não está boa. E ajudarem-me, entende? Porque tudo que eu quero é simplesmente uma ajuda psíquica, que é tudo bem ou não dizer nada, porque muitos aproveitam-se desta situação para dizer você vai continuar pobre e tal e tal. Então, é simplesmente o que eu quero é que este julgamento seja feito, porque não houve, para mim, não houve julgamento. E se voltarem ao mesmo local, vão encontrar isso que o julgamento não foi feito. Então, o que eu quero é que simplesmente se faça o julgamento. Aí, se eu for culpado, vou responder pelos meus erros. Então, agradecer a todo mundo que acompanha o meu trabalho, dizer vamos voltar à normalidade, de voltar a fazer piadas, não vou parar nunca, nunca, porque eu respeito a vossa paciência em ver os meus vídeos. Muito obrigado. Ok.